Aqui já foi. Aqui também. Beleza. Bom dia, pessoal. Tudo bem? A gente está iniciando agora essa live com uma novidade, né? Colocamos também no Instagram. De vez em quando você vai ver eu olhando para cá ou para lá, porque tem um celular aqui que está conectado no Instagram para a gente fazer essa live aí nesses dois meios, né? Nessas duas mídias. Então, a gente tem proposto aí para começar às 11 horas. A gente colocou um pouquinho antes para poder dar tempo do pessoal ser notificado, né? E ir entrando. Mas a gente vai tratar de alguns assuntos, dentre eles o capítulo 1 do livro de Romanos. Na, na semana passada, a gente terminou o livro de Mateus. Só que o livro de Mateus a gente fez de maneira diferente, né? A gente enviava os dois capítulos por dia que estava proposto, e Mateus são 28 capítulos. A gente enviou aí durante 14 dias, dois capítulos por dia, e a pessoa ia individualmente lendo cada capítulo, e a gente colocava uma postagem pequena, um pequeno texto, que fazia menção, se não ao capítulo anterior, ao capítulo atual ou o posterior. E nós tivemos a alegria, a felicidade de ver o nosso livro, que foi o primeiro livro que a gente iniciou nessa quarentena, finalizando exatamente na Semana Santa, né? Semana em que o mundo cristão comemora a ressurreição de Cristo. Então, no dia 8, que foi na quarta-feira passada, a gente finalizou o livro de Mateus e abordando aí toda essa dinâmica da morte e principalmente da ressurreição de Cristo, que é o que nos interessa, né, para a nossa vida cristã. Porque a morte, para muitos, é o fim, mas para Jesus ele venceu a morte. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai falar, né, ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus ele venceu a morte quando ele ressuscitou, dando prova de que ele de fato era aquilo que o profeta Isaías profetizava, né? O Messias. Então, a diferença do livro de Romanos é que nós vamos iniciar, ou melhor, nós vamos fazer a leitura juntos. Eu vou fazer a leitura do capítulo 1 daqui e você vai acompanhar daí. Vamos fazer algum tipo de comentário acerca de algum assunto que seja relevante e nós vamos tratar disso durante os 16 dias que nós vamos estar nos encontrando nessa live. Então, por isso o tema dessa live é série de Romanos, porque nós vamos estudar o livro de Romanos e vamos estudar capítulo a capítulo, tentando não finalizar o assunto, né? Mas a gente vai tentar falar sobre aquilo que é relevante para a nossa fé cristã. Amém? Dentre todos as 14 epístolas considerada, né, tradicionalmente como autoria do apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus ela é pouco aceita como sendo de sua autoria. Então, a maioria dos estudiosos, dos teólogos, eles não aceitam como sendo Paulo o escritor do livro dos Hebreus. Ao contrário, a carta aos Romanos ela é aceita, se não por todos, pela grande maioria. Então, o livro de Romanos ele é aceito pela grande maioria como sendo a autoria do apóstolo Paulo. E antes de iniciar
essa leitura, eu queria falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, de quem esse homem era e quem ele passou a ser. Então a gente precisa voltar aqui no capítulo 9 do livro de Atos. Eu vou ler rapidamente para você. Diz assim: Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Só até aqui. Até o versículo 19 vai tratar desse tema, uma versão do apóstolo Paulo. E aqui, só uma curiosidade, muitos pregadores dizem que Jesus mudou o nome de Paulo, né? Ou melhor, mudou o nome de Saulo para Paulo, assim, após a conversão, mas, na verdade, Saulo era um nome que era utilizado no meio em que ele vivia, né? Na cidade em que ele vivia. E ele, como sendo um homem da lei, para alcançar os gentios, alcançar toda aquela população, ele preferiu usar o nome de Paulo. Mas Jesus não mudou o nome dele. Então esse homem, ele era um homem que respirava sua essência, que era a lei. Ele conhecia tudo da lei, conhecia tudo daquilo que era inerente às coisas que ele praticava. E nesse encontro com Jesus, ele tem um encontro com alguém que vai mudar não somente a sua conduta, porque Paulo prendia e mandava prender e, se possível, até matava aqueles que eram do caminho. E aqui só um parênteses: os que professavam a Cristo não eram chamados de cristão até então, mas sim do caminho. E no capítulo 14 do livro de João, Jesus vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele se apresenta como o caminho. Então, Paulo, ele tenta definir as pessoas, os seguidores de Jesus, como sendo aqueles do caminho. Então, Paulo não vai mudar só a sua postura, a sua conduta, mas vai mudar também a sua maneira de pensar. Jesus entra na vida dele de uma maneira que transforma ele tanto no exterior quanto no interior. Então, é desse homem que a gente vai falar especificamente no capítulo 1. Amém? O tema central do livro de Romanos é a justificação pela fé. Paulo entendia que o homem ele tinha apenas que crer em Jesus para obter a salvação. Ele não acreditava e não pregava aquilo que a lei comumente fazia, que era atribuir ao homem a responsabilidade de conquistar a salvação. Todos os preceitos da lei, tudo aquilo que a lei denominava como sendo essencial para a salvação, Paulo excluiu e colocou apenas o crer, colocou apenas o estar em Jesus. Ele não atribui nenhuma condição humana para acrescentar a qualquer pessoa, quem quer que seja, a salvação. Mas ele atribuía o crer
para que o homem fosse salvo. Esse livro ele influenciou grandes homens, né? Grandes teólogos, e dentre tantos que esse livro influenciou, um deles foi Martinho Lutero. Martinho Lutero utilizou o livro de Romanos em especial, né? Em especial, claro que ele considerava sola escritura, então ele considerava toda a Bíblia, mas em especial o livro de Romanos como base para as 95 teses que ele afixou naquela igreja católica naquele tempo. Ele ele tinha uma discussão muito grande em relação às práticas indulgentes da Igreja Católica. E ele considerava aquilo uma abominação diante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele não considerava correto a igreja cobrar, a igreja fazer com que as pessoas se sacrificassem para obter algo que já foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Então, o livro de Romanos influenciou de forma grandiosa Martinho Lutero, a ponto de deixar para o cristianismo um legado gigantesco que foi a Reforma Protestante. Então, esse livro tem uma relevância muito grande. A cidade de Roma, Roma era a capital do maior império do mundo na época. Então, a gente vai falar de um livro que retrata aí um desafio grande para o apóstolo Paulo, porque ele ia de encontro a coisas poderosas da época. Esse livro também tem muita relevância para nós, porque ele trata da doutrina da fé cristã, de doutrinas, né? E os assuntos abordados aqui, eles são de muita relevância para a nossa fé. São assuntos assim muito aprofundados, então teológicos, e eles vão nortear aí o nosso estudo. Nesses 16 capítulos que a gente vai percorrer durante esses 16 dias, nós vamos encontrar alguns assuntos como condenação, justificação, santificação, dispersão e exortação. Todos esses assuntos, eles são muito relevantes para a nossa vida cristã como um todo. Essa carta tinha uma missão espiritual, explicar a natureza de Cristo para os cidadãos romanos. Essa carta ela tinha uma missão de dizer quem Cristo era, de fato, naquele contexto todo que eles viviam, né? Para aquelas pessoas que estavam na igreja de Roma, que faziam parte da igreja de Roma. Então, a gente inicia agora, propriamente dito, a leitura do capítulo 1 do livro de Romanos. Amém? Acompanha comigo, livro de Romanos, capítulo 1. A gente vai ler o capítulo todo, depois a gente faz alguns comentários. Tudo bem? Vamos lá então. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus,
convocados para serdes santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Em primeiro lugar, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações. E rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar, pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé, e não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Versículo 16. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E, proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para degradação dos seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram um objeto e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E, por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e, por isso, receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os integrou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Versículo 29. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos.
vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo e, apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. No versículo 1, o apóstolo Paulo, ele faz sua apresentação, a apresentação do seu chamado e da sua missão. Ele diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele diz aqui, era uma prática natural, só um minuto. Uma prática natural de fazer uma introdução mais formalizada de uma carta para as pessoas que Paulo escrevia. E Paulo tinha uma forma muito peculiar de fazer isso. Ele sempre saudava e se apresentava. Então, ele não era qualquer pessoa, ele não era uma pessoa que caiu de paraquedas e está agora tentando fazer as pessoas mudarem. Não, ele era uma pessoa que tinha um chamado, ele era uma pessoa que foi separada por Deus para fazer o que ele estava fazendo e cumprir a sua missão. Então, Paulo faz essa apresentação. No versículo 2, ele menciona os profetas para validar os acontecimentos atuais, né? Então ele diz assim: o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Paulo vai mencionar os profetas para dizer que aquilo que está acontecendo naquela atualidade não era fruto do acaso, mas era algo que havia sido profetizado. Por exemplo, se você colocar no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, está registrado, vai dizer sobre Jesus. Vai falar sobre Jesus. Diz assim, ó. Deixa eu colocar lá, que aí eu vou ler exatamente conforme está escrito. 9, versículo 6. Diz assim, ó. Antes que você veja a nossa tradução, ela é da Bíblia King James atualizada. Então, ela vai ficar um pouco diferenciada, mas você pode acompanhar com a sua Bíblia tranquilamente. Amém? Diz assim, ó: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, Sar Shalom, Príncipe da Paz. O profeta Isaías utiliza aqui 3 tempos verbais para definir uma ação que nem sequer havia acontecido, se falássemos humanamente. Ele diz assim, ó: afinal, um menino nos nasceu. Esse tempo está no passado, querendo dizer que Jesus ele não aparece no Novo Testamento porque ele nasceu naquele momento. Mas esse menino ele já havia nascido no passado. É só você ver lá na criação, façamos o homem, né? Deus falando de uma maneira diferente, porque se Deus estivesse sozinho, ele usaria a primeira pessoa, né? Faço e não façamos. Então, o profeta Isaías diz que Jesus havia nascido, um menino nos nasceu, um filho se nos deu no passado. Ele será chamado, ou seja, futuro, será chamado, e o governo está, tempo presente, dando prova de que Jesus já tinha o governo sobre os seus ombros. Então, o tempo passado, presente e futuro dão conta daquilo que o apóstolo Paulo fala aqui, a respeito dos profetas. Os profetas, eles já profetizavam acerca
de tudo isso que estava acontecendo. Do versículo 3 ao 5, ele apresenta Jesus como legítimo mediador e Senhor para recebermos a graça. Olha o que diz assim: acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi com poder, foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Então, Jesus ele é aqui retratado pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos como sendo o legítimo mediador entre Deus e o homem, o legítimo Senhor, aquele que vai trazer a graça para nós, não somente para os judeus, mas Paulo também apresentava isso para os gentios e, no caso de Roma, também para os gregos. Ele apresentava Jesus como sendo acessível a todos. Ele apresentava Jesus como sendo aquele que pode mudar a vida de todos, inclusive daqueles que estavam em Roma, vivendo uma vida de total perversidade, de total adoração a deuses estranhos, idolatria, promiscuidade, coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. E Paulo declara ser possível a transformação também dessas pessoas. Diz aqui, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência. Ele não está dizendo que aquilo seria de fato uma verdade na vida deles se eles não escolhessem obedecer. Ele estava dizendo que aquilo poderia acontecer, haveria uma possibilidade. E essa possibilidade é apresentada através da obediência. Todo aquele que obedece ao Senhor Jesus alcança a misericórdia de Jesus. Então, Paulo está colocando Jesus como sendo o legítimo mediador, aquele que foi declarado por Deus, aqui no versículo 4, segundo o Espírito de Santidade, porque ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos, né? E algumas doutrinas, principalmente os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então, isso já quebrava essa tradição, esse paradigma. E Paulo apresenta Jesus aqui como sendo aquele que vai trazer a graça para aquela cidade de Roma. No versículo 6 e 7, nos versículos 6 e 7, Paulo apresenta a possibilidade, mais uma vez, de todos. Né? Ele diz assim: e vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui vai colocar o povo de Roma num balaio só, numa cesta só. E diz assim: a todos que estáis em Roma, amados de Deus. Olha só, se considerássemos as práticas do povo de Roma, Paulo jamais poderia colocar, de acordo com a tradição judaica, o povo de Roma como sendo amado de Deus. Você consegue entender o alcance desse versículo? Paulo estava colocando para os romanos tanto aqueles que tentavam fazer as coisas certas, como aqueles que nem se preocupavam em acertar, como uma pessoa amada por Deus. E aqui nós observamos o amor incondicional de Deus. O alcance desse amor é tão grande que alcança pessoas, até pessoas que praticam a iniquidade. E aqui
ele vai dizer: e vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus. Um judeu jamais admitiria essa possibilidade. Primeiro, a pessoa tinha que se converter, tinha que se consertar, para depois ela ser considerada pertencente de Jesus. Você lembra quando Jesus ele senta à mesa com pecadores? A gente pregou isso parece que foi na semana passada, na quarta-feira. Jesus ele é questionado pelos fariseus, pelos escribas. Por quê? Porque ele não podia se sentar à mesa com publicanos e pecadores. Era uma prática abominável sentar com pessoas que eram reconhecidamente pecadoras. Então, Jesus ele dá uma lição de amor incondicional, de amar antes da transformação. E é isso que Paulo vai deixar aqui para nós. Só um minutinho. É isso que Paulo vai dizer e vai deixar claro para o povo de Roma, para os irmãos de Roma e para todos que estão ali. Estais entre chamados para pertenceres a Jesus. Isso é muito profundo. Isso é algo que vai além do entendimento humano. O ser humano ele não consegue admitir a possibilidade de alguém amar uma pessoa que não merece ser amada. O nosso raciocínio não alcança esse amor que Deus dispensa através de Jesus. Então ele vai trazer para Roma, nesse primeiro momento, uma apresentação de quem ele é, uma apresentação de quem Jesus é e uma apresentação de possibilidade das pessoas. Por quê? Porque Paulo ele mostra a possibilidade de nós alcançarmos a salvação através de Jesus. Paulo demonstra gratidão no versículo 8. Ele diz: sou grato, em primeiro lugar, sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé. Então Paulo vai, apesar de todas as dificuldades que ele vivia, apesar de todas as adversidades, Paulo demonstra gratidão. Do versículo 9 ao versículo 15, Paulo estava colocando à disposição de Deus a sua vida, né? Paulo está colocando a sua vida como sendo um instrumento de Deus. Ele coloca as suas forças, ele coloca os seus recursos financeiros, ele coloca tudo à disposição de Deus e ele estava preparado para tudo que viesse na sua frente. No versículo 17, que é o versículo chave, né, para nós, vai dizer assim, ó: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo, viver pela fé, não quer dizer não fazer nada e deixar Deus fazer tudo. Esse versículo estava fazendo menção à lei. Esse versículo estava dizendo que viver sobre os holofotes da lei não era saudável, mas a pessoa, o justo, ele vive por fé. E o justo não é aquela pessoa que não pratica imoralidades, não. Não, o justo é aquela pessoa que não deve nada à lei, porque ele tem alguém que o justificou perante a lei. No nosso caso, Jesus. E Paulo estava apresentando Jesus como sendo o justificador de todo homem diante da lei. Então, Paulo não estava simplesmente falando que o homem não deveria fazer nada de errado, mas ele estava declarando que Jesus Cristo é o nosso justificador. Amém? A justiça de Deus, ela vai além da justiça dos homens. Esse versículo diz que eu e você não precisamos fazer absolutamente nada para acrescentar na nossa salvação. Porque aquilo que nós fazemos, não vou voltar, nós não fazemos obras para ser salvos,
Nós praticamos obras porque somos salvos. Isso é inerente àquele que serve a Deus, serve a Jesus. Então, nós fazemos as obras não para elas nos levarem à salvação. Nós fazemos as obras porque nós somos salvos em Jesus. E é isso que Paulo vai dizer: o justo viverá por fé. Ele não vai viver mais por obras. Ah, pastor, mas a gente precisa fazer obra porque o livro de Tiago vai dizer: a fé sem obra é morta. Claro! Porque como é que eu vou declarar ser um crente em Jesus se eu não pratico boas obras? Como é que eu vou declarar ser crente em Jesus se eu não demonstro aquilo que eu acredito? De maneira que eu tenho que fazer, mas não para ser. Eu sou e por isso eu faço. Amém? É isso que Paulo está querendo dizer. E no versículo do 18 ao 32, que é o final do nosso capítulo, Paulo apresenta uma provisão, uma previsão e uma provisão que está implícito. A previsão de punição ou de juízo está implícito para todos aqueles que praticarem algum tipo de pecado, né, ou e permanecerem nesse pecado. Aqui do versículo 18 até o 32, tem uma série de práticas abomináveis aos olhos do Senhor que nós conseguimos enxergar nos dias de hoje, dando conta de que elas não começaram nos nossos dias, né? Elas já existiam no tempo passado. E o que eu queria chamar a tua atenção nessa hora, nesses minutos finais, a gente vai terminar. O que muda não é a palavra de Deus. O que muda, ou aquilo que nós vemos mudar, são as pessoas. Então, o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida, diante dessas práticas abomináveis aqui? E elas não vão acabar. Algumas pessoas pensam que fazendo um tipo de protesto ou fazendo uma oração mais forte, ou se nós nos reunirmos, essas práticas vão acabar. Elas não vão acabar. O que vai fazer a diferença é o meu posicionamento e o seu posicionamento diante dessas práticas. O que vai fazer a diferença não é vê-las acabando, porque elas não vão acabar. Ao contrário, algumas delas crescem, né, em velocidade muito acelerada. Mas o que vai fazer a diferença é o meu posicionamento diante delas. Amém? Quem eu sou diante dessas abominações que são apresentadas. Eu não concordo, e eu não concordo não somente quando estou dentro da igreja, principalmente quando estou fora dela, para apresentar Jesus de forma amorosa e não de forma condenatória, como a gente vê por aí. Amém? Porque Jesus, disse Paulo aqui, ele amou os romanos que praticavam essas abominações. No versículo 19, é um versículo que eu separei, porque vai falar da graça preveniente. Vai falar daquilo que alcança o homem, mesmo ele sendo pecador. No capítulo 2 do livro de Efésios, nós temos, e aí a gente finaliza, Efésios. Eu tinha Efésios aqui, Bíblia, hoje de manhã. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, diz assim, ó: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar,
o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Amém? Aqui é apresentada uma graça que nos alcança, mesmo nós sendo ainda pecadores, que tradicionalmente a teologia arminiana chama de graça preveniente. Uma graça que é capaz de restaurar o arbítrio do homem para possibilitá-lo assim, aceitar ou não a proposta de Deus através de Jesus para a salvação do homem. Então, toda vez que nós vemos uma pessoa praticando a coisa mais abominável, você, como cristão, você vai declarar que o amor de Deus alcance aquela pessoa. Vai declarar para aquela pessoa que ela também é amada por Deus, que é possível que ela pertença a Jesus através do sacrifício conquistado na cruz do Calvário. Então, foi isso que Paulo viu. Paulo viu nos cidadãos romanos, por mais abomináveis que fossem as suas práticas, ele viu a possibilidade de uma transformação. E é isso que a gente tem que ver nos dias de hoje, a possibilidade de uma transformação. E o capítulo 1 termina, e a gente disponibilizou aí para você um link, que é para você pegar esse resumo, e tem uma tarefazinha simples, uma coisa muito simples, para a gente praticar. Aí, se você tiver interesse, você dá uma olhada lá no link, né? No finalzinho do resumo tem uma tarefa para o nosso dia, e a gente segue assim, e eu te aguardo amanhã, às 11 horas, para o nosso segundo encontro, o capítulo 2 do livro de Romanos. Amém? Deus abençoe a tua vida, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você dedicar esses minutos aí a ouvir a palavra do Senhor, e que ela traga transformação não somente para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta, e que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida. Até o próximo encontro.